Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre bloqueios mentais, como destravar a tua mente para tu viveres a tua melhor versão. Uma vida em alta performance, onde tu tens orgulho da pessoa em que tu te tornas, onde tu te sentes feliz, realizado, capaz, onde nada te impede que tu evoluas. Só que os bloqueios mentais eles impedem que tu alcances a tua melhor versão. Tu sentes que nasceste para mais, mas o bloqueio não te deixa agir. E hoje eu dividi esta live em 5 pontos importantíssimos. Primeiro, como é que os bloqueios impedem o teu sucesso? Segundo, o que é um bloqueio? Terceiro, como é que ele foi criado? Quarto, quais são os principais bloqueios? E último ponto, a solução definitiva para tu desbloqueares de uma vez por todas a tua melhor versão. Chega de tu seres um Ferrari que se comporta como uma simples bicicleta, cheia de bloqueios, de traumas, de crenças que te impedem de evoluir. Se tu ainda não és inscrito, se tu ainda não me segues, já me segue aí para tu transformares a tua vida. Vamos começar por entender o que é que são, ou melhor, como é que os bloqueios impedem o teu sucesso. De maneira simples, o que é um bloqueio? É exatamente o que o nome diz. Um bloqueio, uma parede, um muro. E o que acontece? A tua vida nunca pode ser maior do que os teus bloqueios. Se o teu bloqueio é um teto que só te deixa ir até aqui, por mais que tu trabalhes, que tu te esforces, que tu te dediques, tu vais bater naquele teto, ou seja, naquele bloqueio. O teu bloqueio é o teu teto, é o teu limitador, é o mudo, é o muro que te impede de tu ir para o próximo patamar. Isso é um bloqueio. Agora vamos entender o que é o bloqueio em si, como é que ele funciona para o cérebro. Parece estranho, mas um bloqueio é um ato de amor do cérebro. Como assim? Um bloqueio? Um ato de amor do cérebro? Sim. De forma simples, o que aconteceu foi o seguinte: tu viveste uma experiência negativa e essa experiência negativa causou-te dor. E o teu cérebro disse assim: para eu nunca mais passar por esta dor, eu vou criar um bloqueio e sempre que vir uma situação idêntica, eu vou-me afastar da situação. Isto é a forma como o bloqueio é construído na tua mente. De maneira simples, como é que ele é criado? Eu vivi, tu viveste uma experiência. Essa experiência gerou um sentimento. Tu deste um significado a esse sentimento. Esse sentimento virou uma memória. E essa memória gerou um bloqueio. Imagina que tu foste, por exemplo, fazer uma apresentação na escola e tu foste criticado pelos teus colegas, pela professora. Essa experiência gera o sentimento de vergonha, de inferioridade, de incapacidade. Esse sentimento virou uma memória, certo? Agora tu sempre que pensas em falar em público, lembras-te daquela memória e aquela memória gerou um bloqueio. É assim que os bloqueios são criados por inúmeras coisas da vida. Tu estás muito bem na tua vida e vem o teu pai, a tua mãe ou alguém diz: ei, tu és burro, tu nunca vais ser ninguém. Criou um bloqueio em ti. Tu já te sentes inferior, já te sentes burro, já sentes que nunca vais ser ninguém. Isso é os bloqueios. Agora vamos falar sobre os principais bloqueios. Quais é que são os principais bloqueios? Porque, ei, tu não estás bem a ver. Nós vamos levar esta geração para um nível totalmente disruptivo. Imagina o que será a tua vida
Se tu não te fores bloqueado, se tu não tiveres medo, se tu não tiveres dúvidas, se tu dominares sobre tudo, tu vais te tornar insuportável, tu vais te tornar indestrutível e tu vais te tornar imparável. Isso é o que eu quero para a tua vida. Uma vida onde tu és insuportável, onde tu és diferente de tudo, onde tu és acima de tudo, acima no bom sentido e não no mau sentido. Isso vai ser a tua vida depois de tu desbloqueares a tua melhor versão, depois de tu parares de ter bloqueios mentais. Ei, esquece, ninguém te para. E é para isso que nós estamos aqui, porque nós vivemos numa geração cheia de capacidade, cheia de oportunidades, cheia de talento, mas que não vive a sua melhor versão. Porquê? Porque o cérebro não permite. Porque as crenças, os bloqueios não permitem. Entende isto? Tu estás a viver talvez a 5% do teu máximo potencial. 95% do teu potencial está aí dentro. Só que tu ainda não descobriste. Ele está bloqueado por medo, por dúvidas, por sentimentos de inferioridade, por crenças limitantes. Imagina, 95% do teu potencial é aí dentro, parado e a ser desperdiçado. É para isso que eu estou aqui, para despertar esta geração, para que tu vivas a tua melhor versão, porque eu sei que tu sentes que nasceste para mais. Eu sei que tu sabes, que tu sentes, que tu tens capacidade para muito mais. Mas mesmo assim, não consegues viver esse mais. Porquê? Crenças, bloqueios, traumas, drives mentais, só isso. Se tu mudares a tua mente, tu mudas a tua vida. Por isso, já partilha este vídeo, chama duas pessoas, só duas pessoas, cá para dentro que tu queres ajudar. Às vezes tu queres ajudar o teu filho, outras vezes queres ajudar os teus pais, outras vezes é um amigo, um familiar. Partilha com essa pessoa, porque esta geração vai para outro patamar. Nós estamos a entrar numa remissão do tempo, numa máquina do tempo, e nós vamos acelerar demais esta transformação. Chega de tu seres um Ferrari que se comporta como uma simples bicicleta. Chega, acabou, não há mais espaço para isso. E eu estou a dar o basta, mas quem tem que dar o basta és tu. És tu ires em frente ao espelho e tu dizeres: eu não aceito mais isto para mim. Eu não aceito mais esta vida para mim. Eu vou buscar a minha melhor versão. Eu vou ser aquela pessoa que olha no espelho e que se orgulha de quem é. Eu sou aquela pessoa que os meus filhos se orgulham de mim, que a minha mulher se orgulha de mim, que o meu marido se orgulha de mim. Essa é a pessoa que eu quero que tu te tornes. Isto aqui é muito mais do que sobre dinheiro. É sobre tu seres alguém de valor. É sobre tu viveres a tua melhor versão. Vamos agora entender quais é que são os principais bloqueios que impedem que tu vivas a vida dos teus sonhos, a tua melhor versão. Se tu tiveres caneta e papel, vai fazendo os anotamentos, os anotamentos, as anotações, para no fim revisitares e entenderes qual é o bloqueio que te impede de agir. Primeiro deles, autoimagem. O que é que significa autoimagem? Significa exatamente a imagem própria, autoimagem, ou seja, a forma como tu te vês. O que acontece é que muitas vezes as pessoas se veem inferiores, se veem menos capazes, menos merecedoras, veem-se burras, por exemplo, ou seja, têm uma autoimagem distorcida. É exatamente um Ferrari que se vê como uma bicicleta. Quantas pessoas, principalmente mulheres, que tu conheces, que elas são lindas, bonitas, lindas demais, mas elas sentem-se feias, elas sentem-se inferiores, elas sentem
que não são boas o suficiente. Porque é que isso acontece? Autoimagem distorcida. Elas não veem quem elas são. Elas não veem o seu valor. E isso acontece exatamente contigo. Pode não ser na situação do belo, mas é, por exemplo, tu tens muitas capacidades, mas tu vês que tens poucas capacidades. Tu tens um potencial enorme, mas tu sentes que não tens potencial. Autoimagem distorcida. Esse é o primeiro bloqueio. Segundo bloqueio, vai anotando e se tu estiveres, for estando com alguma dúvida, vai deixando aí nos comentários. Segundo bloqueio é o quê? Não merecimento. Ou seja, sentir que não mereço. Não, eu não mereço uma vida assim tão boa. Eu não mereço assim coisas tão boas. Eu vim aqui, foi para sofrer. A vida é difícil mesmo. A vida é sofrida mesmo. A pessoa sente que não merece. Quando lhe acontece uma coisa boa, ela diz: não, isto é bom demais para ser verdade. Isto não pode ser verdade. De certeza que há aqui algum erro. De certeza que isto vai dar asneira. Isso é uma pessoa com baixo merecimento. Ela sente que não merece coisas boas. Às vezes, por situações que passou na infância, que ouviu em casa: ei, tu não mereces nada, tu nunca vais ser ninguém. Outras vezes, por erros que ela cometeu no passado. Ela cometeu erros no passado. Não se libertou desses erros e ela agora, o cérebro, pensa: ei, lembra-te daquilo que tu fizeste lá atrás. Tu não mereces uma vida assim tão boa. Tu mereces sofrer. Tu mereces passar dificuldades. Quantas pessoas é que vivem bloqueadas no não merecimento? E vamos entender de maneira simples. Um dos pilares, um dos pontos mais importantes da transformação pessoal. Existe a pirâmide do indivíduo e ela é composta por 3 pontos: ser, fazer e ter. Ser, fazer, ter. Quem eu sou, identidade, o que eu faço, a minha capacidade e merecimento. Ou seja, aquilo que eu tenho. Eu sou, eu faço, eu tenho. Agora pensa, a pessoa que não se vê merecedora, por mais que ela faça, trabalha, dedica-se, esforça-se, ela não vai alcançar os seus objetivos. Porquê? Porque ela não se sente merecedora. Ela faz, 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 só que chega no fim e sempre perde tudo. Porquê? Não se sente merecedora. Esse é o segundo ponto, não merecimento. Terceiro ponto, terceiro bloqueio, incapacidade. É uma pessoa que se sente incapaz. Ah, não, isto não é para mim. Eu não consigo fazer isso. Isso é demais. Ela não se sente capaz daquilo, capaz de alcançar aquele objetivo. Isso é um bloqueio. Se eu não sou capaz, eu não vou agir. Se eu não agir, eu chego lá. Existem mais bloqueios, mas se tu te estás a identificar com alguns destes bloqueios, ei, eu quero te ajudar nisso. Manda-me mensagem privada. Tens no primeiro link da descrição aqui no YouTube, no primeiro não, no segundo, o link para me mandares mensagem. Aqui no TikTok, mandas-me mensagem privada que eu quero ajudar-te, eu quero que tu destraves a tua melhor versão, o teu máximo potencial chega de novo. Chega de tu seres um Ferrari que se comporta como uma bicicleta. Chega de tu seres o leão mais poderoso da selva que se comporta como um simples gatinho. Para, não aceite mais essa vida para ti. Estes são os 3 primeiros bloqueios, mas quero-te trazer mais. Mas anota os primeiros 3: autoimagem, não merecimento e incapacidade. Quarto bloqueio, não aprendizagem. Ou seja, é aquela pessoa que se sente burra, que se sente menos inteligente. Ah, não, isso é muito difícil, eu não consigo aprender isso, eu não consigo entender isso. Isso é um bloqueio da aprendizagem. A ciência, a neurociência já provou e comprovou inúmeras vezes. O cérebro expande,
o cérebro aprende coisas novas. Não existe o momento da vida em que o cérebro para e deixa de crescer. Não, ele cresce toda a vida. Chama-se plasticidade neural, neuroplasticidade, o cérebro esticar e tu adquirires novos conhecimentos, novas habilidades. Próximo bloqueio. Estes três próximos são muito poderosos. Eles juntam-se todos num principal, mas eles são muito poderosos. Primeiro deles, necessidade de aprovação. É aquela pessoa que só faz as coisas se tiver validação. Se alguém validar, vai, faz, eu acredito em ti. Está sempre à espera da aprovação dos outros. Qual é que é o grande problema disso? Quem se move pela aprovação paralisa na rejeição. Ou seja, se tu te moves à espera que os outros te aprovem, o que é que acontece? No dia em que alguém te rejeitar, tu vais paralisar. Deixas de fazer. Isso é necessidade de aprovação. Questiona-te. Tu tens necessidade que os outros te aprovem. Que os outros digam, ei, vai, faz. Tu tens necessidade que eles te aprovem para fazeres acontecer. Questiona-te sobre isso. Isso é um bloqueio. Porque vamos entender. Se tu só fazes o que os outros te aprovam, tu vais viver uma vida com base nos outros. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que o meu coração sente e o que a minha alma deseja. E não o que os outros querem. Eu não estou nem aí para os outros, para ninguém. Porque a vida é minha. Eu faço o que eu quero. É isto que eu quero que tu entendas para ti. Tu não precisas da aprovação dos outros. Tu não precisas da rejeição dos outros. Tu precisas de escutar o teu coração e escutar a tua alma e ser movido pelo coração e pela alma. Ponto final. Este é um enorme bloqueio. Necessidade de aprovação. Próximo bloqueio. Medo da crítica, que é exatamente o que estamos a falar. Quem se move pela aprovação paralisa na crítica. Muitas pessoas não fazem o que querem porque têm medo de ser criticado. E se eu faço e se me criticam? E se eu faço e se eu falho e me criticam? Ei, vamos falar a verdade. Duas verdades. A primeira é que tu não és o centro do mundo. 99,9% do mundo não está nem aí para ti, não está nem aí para mim. Essa é a verdade. E segundo ponto, se tu fizeres, as pessoas vão te criticar. Sim, vão. Mas se tu não fizeres, as pessoas vão te criticar na mesma. As pessoas sempre criticam. Mas entende de uma vez por todas. Quem te critica é pessoas que estão abaixo de ti. Tu nunca vais ver uma pessoa com mais sucesso do que tu a criticar-te. Porque elas não criticam. Elas dão sugestões, elas dão feedback, mas não criticam. Por isso entende. Se alguém te critica, essa pessoa está abaixo de ti. É o chão, é o teu chão. Por isso, para quê teres medo que ela te critique se ela está abaixo de ti? Não faz sentido, certo? Próximo bloqueio, medo de desagradar. E eles estão os três interligados. Necessidade de aprovação, medo da crítica e medo de desagradar os outros. Ei, quantas pessoas não dizem o que pensam, não fazem o que desejam porque têm medo de desagradar os outros, desagradar a família, desagradar os amigos, o patrão, os colegas, seja quem for. Ei, vais deixar de viver a tua vida com medo de desagradar os outros? Com medo que os outros te critiquem? Não faz sentido. Mas estes bloqueios, estes 7 bloqueios, estão a impedir que tu vivas a tua melhor versão. Se tu sentes que nasceste para mais, se tu queres buscar a tua melhor versão e transformar
a tua vida para sempre. Faz um favor a ti próprio. Manda mensagem privada que eu vou ajudar-te. É um favor que tu fazes a ti próprio e ao teu futuro, à tua família, ao teu marido, à tua mulher, aos teus filhos, ao futuro. Faz esse favor. Chega de seres um leão que se comporta como um simples gatinho domesticado. Eu estou aqui para que tu destraves a tua melhor versão. Esse é o objetivo, levar esta geração para outro patamar, transformar, despertar esta geração. Esse é o movimento, esse é o propósito. Nada nem ninguém pode impedir disso. Ou tu entras e transformas a tua vida, ou tu ficas a ver os outros a transformarem a vida. Mas o movimento é bem claro. O propósito, a direção é bem clara. Tu destravares a tua melhor versão, tu construires algo que tu te orgulhes, algo com propósito, a tua família olhar para ti e orgulhar-se de quem tu te tornaste, tu olhares ao espelho e orgulhar-te da pessoa que tu és. Esse é o propósito, simples e claro. Se tu buscas isso, se o teu coração busca isso, se a tua alma busca isso, ei, age, age rápido, age muito rápido. Busca a tua melhor versão. Estamos a entrar numa remissão do tempo, numa máquina do tempo, onde tu podes acelerar décadas em apenas anos, ou quem sabe em alguns meses. Ei, tu daqui a um ano podes ter acelerado 10 anos. Tu daqui a 3 meses podes ter acelerado 3 anos. Tudo depende de ti. Nós entendemos o que são bloqueios. Nós entendemos como é que eles foram criados e nós já falamos sobre os principais bloqueios. De maneira simples, vamos agora entender como desbloquear todos esses bloqueios. Primeiro, tu vais entender quais são os bloqueios. Ou seja, tu vais te sentar e mapear e escrever os teus bloqueios. Quais são os teus bloqueios? Eu tenho necessidade de aprovação. Eu tenho medo da crítica. Eu sinto-me inferior ou não merecedor. Primeiro ponto, vais mapear os teus bloqueios. Ok. Segundo ponto, vais-te questionar onde é que esse bloqueio foi criado. Porque bloqueios são criados por uma pessoa, num sítio e numa situação. Geralmente, os bloqueios são criados por quem? Pelas pessoas mais próximas. Pais, professores e parentes. São as pessoas mais próximas, as pessoas com quem nós passamos mais tempo quando somos crianças, e um dos três, de certeza que foi pai, pais, professores ou parentes. Entendeste quem criou o bloqueio? Vais entender, vais contar ao teu cérebro. Ei, esse bloqueio não faz sentido. Terceiro ponto, ressignificar. Ou seja, ei, esse bloqueio não faz sentido. Lá atrás disseram que eu não era capaz, mas lá atrás, eu hoje já me capacitei. Lá atrás, eu falando de mim, eu sentia que eu não era capaz, eu sentia que eu não era inteligente. Mas o que é que eu fiz? Eu fui me capacitar, eu fui aprender para me tornar alguém inteligente. Eu desbloqueei esse meu bloqueio. Eu sentia-me inferior. Hoje não me sinto mais. Eu sentia-me menos capaz. Hoje não me sinto mais. Por isso é que eu posso estar aqui a falar contigo com tanta autoridade, porque tudo o que tu estás a passar, eu já passei. Eu estou-te a trazer os desbloqueios, porque eu já fui a pessoa bloqueada. É por isso que eu te posso ajudar. Sentimento de inferioridade era comigo. Vergonha, timidez era comigo. Medo de falar em público era comigo. Eu desbloqueei tudo isso. Por isso é que eu te posso trazer isto. Terceiro pilar é exatamente o ressignificar, dar um novo significado àquela mesma situação. E quarto ponto, muito importante, é contar-se uma nova história, contares uma nova história e repetidas
vezes. Eu era incapaz, ok, eu agora vou-me capacitar. Eu vou-me capacitar e vou ser alguém capacitado. Vou ser alguém com mais coragem, com mais ousadia, com mais ambição. Vou estudar, aprender e ser alguém mais inteligente. Eu sentia-me inferior, ok, mas agora não me sinto mais, porque eu sou igual aos outros. Eu não sou menos que ninguém. Eu não sou inferior a ninguém. E isso aumenta o teu sentimento de capacidade, de merecimento. Tudo isso transforma a tua vida. Entende os bloqueios. Identifica onde, quem e como esse bloqueio foi criado. Ressignifica e conta uma nova história. Os principais bloqueios, os 7 principais bloqueios, claro que existem mais e claro que existem alguns mais profundos que por vezes precisam de outra metodologia, mas os 7 principais: autoimagem, não merecimento, incapacidade, não aprendizagem, necessidade de aprovação, medo da crítica e medo de desagradar os outros. Tudo isso é o quê? Medo da opinião alheia. Se tu estás com alguma dúvida, deixa-me agora aí nos comentários para eu te ajudar. Se tu tens alguma dúvida, se tu tens outro bloqueio, outro pensamento que tu estejas a pensar, será que este bloqueio também dá? Deixa aí nos comentários. Se tu tens alguma dúvida, alguma sugestão, que é para eu te ajudar. Porque eu estou aqui, vamos entender isto, turma, que é para mim e para todos. O meu sucesso depende do teu sucesso. Eu estou aqui para tu destravares a tua melhor versão. Se tu destravares a tua melhor versão, eu vou ter mais sucesso e tu vais ter mais sucesso. O que eu quero é que tu destraves a tua melhor versão. Que tu entendas, ei, de uma vez por todas, tu nasceste para muito mais. Tu és capaz de muito mais e tu não estás nesta live à toa. Entende isso de uma vez por todas. Tu nasceste para mais. Eu sei que dentro de ti tem algo que te chama para mais. Arde no teu coração algo, a tua alma chama por mais. Eu sei disso. Só que tu precisas de desbloquear toda a tua mentalidade para acessares o próximo patamar. Eu estou aqui para te guiar nessa jornada. Porquê? Porque eu já fui a pessoa que estive desse lado. Eu já fui a pessoa que queria uma vida melhor, queria mais dinheiro, queria mais liberdade, queria mais confiança, queria mais coragem e fui buscar isso tudo. Entendi uma metodologia única que nunca ninguém te mostrou. E eu estou aqui a trazer-te o passo a passo. Essa é real. O que nos move não é a proposta, é o propósito. O que nos move não são as coisas, é a causa. Isso é o nosso objetivo. Esse é o propósito. Esse é o movimento. Levar esta geração para um nível totalmente disruptivo. Porque entende de uma vez por todas. Tu Tu não sabes o teu real potencial. Tu não sabes o teu real valor. Tu, neste momento, estás a viver 5% daquilo que tu podes viver. Estás a 5% das tuas capacidades. Só isso. Se não há nenhuma dúvida, já sabes. Se tu ainda não me segues, segue, subscreve o canal, segue-me e manda-me mensagem privada se precisares de ajuda, que eu vou-te ajudar a tu destravares o teu máximo potencial. Se puderes, partilha o canal, partilha a live com 2, 3 pessoas, chama-as cá para dentro para entrarem neste movimento e transformarem as suas vidas. Quanto a ti, eu desejo-te o resto do magnífico dia e se não for antes, até à próxima.